Acho que eu já falei mais de 100 boa noite, né, pessoal? De novo, aqui tem muita gente entrando, bastante gente chegando aí. Novamente, gostaria de agradecer a todo mundo que está dispensando esse horário para compartilhar a minha história, para conhecer um pouco mais da minha evolução, para também melhorar com algumas sacadas, algumas informações que eu vou passar aqui. Esperar só mais um pouquinho para ver se o pessoal chega, para a gente não pegar ninguém no contrapé, principalmente porque o webinário de hoje, muito provavelmente, a gente não vai reprisar ele. Então, só peço a paciência de quem chegou no horário aí para a gente começar, ok? Desculpa, só beber uma água aqui, molhar a garganta. No webinário, hoje a gente deve conversar aí praticamente de 50 minutos a 60 minutos, 1 hora de webinário. Acho que vai ser bem proveitoso, estou vibrando muito com esse webinário, vocês não têm noção de que realmente esse dia me motiva. Eu olho para trás e lembro que foi possível, que eu construí uma história vencedora. Isso me traz para cima, faz realmente eu querer continuar, eu sobreviver a erros, sobreviver a algumas derrotas, que isso é normal no dia a dia de um trader, né? A gente não ganha todo dia, quem dera se só todo dia fosse positivo, mas a história na realidade não é essa, que a gente precisa todo dia matar um leão, ir para casa descansar, e se perdeu naquele dia, pôr a cabeça no lugar, bola para frente, que tem que confiar na capacidade de fazer dinheiro, levantar no outro dia, estudar, e ir para cima do mercado de novo, né? Ok? A maioria de vocês já me conhecem, sou André Antunes da Scalper Trader. Quando eu colocar a apresentação, eu vou fazer um pouco de um resumo do meu histórico profissional, e aí a gente já entra aí direto no webinário, ok? Pessoal, conversei com o Rani devido à quantidade de pessoas aí acessando o webinário, vai ser humanamente possível para mim, para ele ficar respondendo perguntas e acompanhando o chat. A gente tem uma programação, a gente tem um conteúdo que a gente quer passar para vocês. Então, eu solicito que vocês comentem nessa página mesmo. Tem como comentar ali através do Facebook. Qualquer dúvida, elogio, crítica, qualquer comentário, vocês podem colocar lá que eu vou responder todos. Então, a partir de hoje eu começo a responder, a gente vai tentar responder o máximo possível de comentário. Quem não tiver conta no Facebook, algumas pessoas podem não ter conta, basta mandar um e-mail para a gente, o e-mail é bem simples, contato@scalpertrader.com.br, e aí a gente vai fazer o maior esforço para responder todos os comentários, todas as dúvidas, e conseguir trabalhar com vocês, ok? Então, vamos lá. 8h06... mais um minutinho aí, 8h10 a gente começa, vamos pegar todos atrasados, todo mundo no webinário, vibração positiva para todo mundo, pessoal, vamos, que essa noite realmente eu consiga passar um conteúdo, consiga passar informações que valem a pena para vocês, que isso tenha valor na noite de hoje e daqui para frente, que como eu me espelhei em diversas pessoas, se eu puder contribuir um pouquinho nessa jornada, nessa evolução que acho que a maioria de vocês buscam, eu vou ficar muito feliz com isso acontecendo, ok? Eu vou compartilhar a tela aí, começar a tela da apresentação. Tela compartilhada aí, pessoal, espero que todo mundo esteja vendo. Na verdade, esse primeiro slide aí é um slogan meu e do André, né? Tem algumas mensagens importantes que fortalecem aí o nosso educacional, né? Então, sempre operando, a gente sempre se mantém operando, esse é o nosso viés, isso é o que nos motiva a dar aula, estar no mercado, ensinar, é a coisa que a gente mais gosta de fazer, mas o importante é sempre estar operando, sempre aprendendo, a gente sempre aprende quando a gente está dando um webinário, quando a gente está dando uma aula, quando a gente está compartilhando conhecimento, que a dúvida de vocês gera conhecimento, e eu aprendo muito em algumas situações de aulas que eu dei para ex-scalpers, ex-operadores especiais, alguns traders mais experientes que eu acabei aprendendo muito, ok? Sempre inovando, o nosso caminho é esse, é sempre buscar inovação, quem inova está na frente, sai na frente das mudanças, sempre no fluxo, e o Siga-me aí, que é uma
uma informação que eu tenho do Exército, né? E siga-me a sempre seguir o fluxo. Ok? Eu vou contar um pouquinho do meu histórico profissional, tá? Eu comecei no Exército, então eu não tenho formação econômica, diferente até do Hanna, que tem uma formação econômica. A minha formação não é de economia. Eu comecei como militar, eu fiz CPOR, acabei sendo o primeiro colocado CPOR, fui para a tropa, fiquei 3 anos servindo em Lorena, ok? Lá no Exército eu tinha 2 funções, uma função de Exército mesmo, que era na parte da manhã, para quem não sabe um pouco do Exército, na parte da manhã a gente cuida realmente do treinamento de guerra, vamos dizer assim. Na parte da tarde, o Exército vira uma empresa e eu era responsável por toda a parte de tecnologia. A parte lá no Exército chamava Pelotão de Comunicações, era responsável por toda a parte de informática e comunicações do Exército. Tá? Algumas mudanças no Exército aconteceram, eu acabei saindo, vindo para o mercado corporativo, e fui trabalhar a minha especialidade, que era TI, ok? Dentro disso, eu passei por algumas empresas, Siemens e TAM, e sempre gostei de dar aula, pessoal. Uma coisa importante, desde a época do Exército, eu fiz especialização de ensino e pesquisa no Exército, era responsável tanto pelo recrutamento, quanto o curso ali de praças e oficiais, sempre gostei de dar aula. Quando eu fui para o mundo de TI, também continuei dando aula, tá? E numa dessas aulas eu conversei com o Marcelão, agradeço muito ele. Falei, pô, Marcelo, eu quero sair dessa parte de gerenciamento de projeto, eu queria tocar realmente uma área igual eu tocava quando eu estava no Exército, não quero mais só ficar como gerente de projeto. Tá? Expliquei para ele como estava a minha situação na Siemens, porque ele também era de TI, e ele me posicionou e falou, pô, tem uma vaga numa corretora, eles estão precisando de um gerente no seu perfil, que conheça de processo, conheça de TI, conheça de comunicações, principalmente porque naquela época ainda tinha o Pregão Viva Voz. Foi aí que iniciou meu contato com o mercado financeiro. Pra vocês entenderem, nessa época eu não conhecia nada de mercado. O que eu escutava era sobre jornal, falando que bolsa caiu, dólar subiu, mas nada fora informação que todas as pessoas comuns têm aí. Participei de algumas entrevistas, na verdade foi uma sabatina de 4 meses, passei até pelo diretor de TI da BMF, acabei sendo contratado por essa corretora e foi aí que iniciou minha vida no mercado financeiro, né? Isso foi no ano de 2007. Lá eu era uma corretora até que diferenciada das outras corretoras, porque ela só atendia pessoa física. O perfil da corretora era só pessoa física, não tinha institucional. E aí eu comecei a ver o que eu faço hoje. Eu comecei a dar suporte, preparei todo um projeto de TI para pessoas que faziam realmente o que eu faço hoje. Tá? E aí foi que eu comecei a me apaixonar pelo mercado financeiro e por essa vida de trader. Foi realmente quando eu vi mais de 200 traders operando. Naquela época eu peguei praticamente toda a crise, o nascimento da crise de 2007 e a eclosão dela em 2008. E isso me motivou muito. Só um minutinho, pessoal. Isso me motivou muito a realmente entender o que estava acontecendo, mas eu não imaginava que poderia um dia estar sentado ali. Apesar de visualizar, de querer achar uma situação muito, muito interessante, o que eu vi ali, eu não me imaginava sentado ali. O que eu me imaginava era realmente tocando o projeto de TI, mas algumas mudanças corporativas acabaram acontecendo na corretora, e acabei saindo da corretora, mas recebi uma proposta do dono para ser parceiro operacional dele e operar. Aí nasceu, vamos dizer assim, o André Trader, né, que realmente foi a melhor fase da minha vida, a melhor coisa que podia ter acontecido. Eu gosto muito daquela frase do Steve Jobs, que é ligando os pontos, né, depois você tem uma experiência de vida, se você olhar para trás e ligar os pontos da sua vida, você vai perceber que tudo faz sentido, né?
e foi realmente o que aconteceu comigo. Então, pessoal, então acho que a tela agora tá compartilhado aí com todos vocês. Aumentei um pouquinho aqui a tela para facilitar a visualização de vocês. Então, resumindo, era militar, saí do exército, tinha uma especialidade de TI, fui para o mundo corporativo, acabei, por dar aula, acabei conhecendo uma pessoa que trabalhava numa corretora, mandei meu currículo, fui para a corretora, trabalhei por praticamente 2 anos na frente da área de TI, quando teve algumas mudanças e fui operar, tá? Muitos de vocês já conhecem essa história, na verdade eu resumi aqui um pouco para quem não me conhece, mas vamos realmente ao objetivo do webinário. O objetivo do webinário de hoje, como fiz mais de 100 mil reais em um dia, não é apenas mostrar para vocês um número bonito, um número mágico, aí um número grande. Realmente esse número faz parte da minha história e ele poderia ser 20 mil reais, 50 mil reais ou 500 mil reais, mas na verdade esse foi o meu maior financeiro que eu fiz em um dia. Então por isso que eu estou mostrando esse financeiro. Se meu maior financeiro tivesse sido 50 mil reais, estaria aí, como fiz mais de 50 mil reais, tivesse feito 500 mil, também estaria esses 500 mil, mas realmente meu financeiro foi 100 mil reais, ok? Vamos continuar aí. Como alcançar resultados extraordinários, pessoal? A primeira coisa que é o objetivo realmente desse webinário é mostrar para vocês que é possível. Não estou dizendo aqui que é possível fazer 100 mil reais, mas é possível fazer resultados extraordinários. Isso é possível tanto para mim quanto para você. Mas existem alguns fatores, algumas variáveis que precisam estar alinhadas para isso ser possível. Não basta apenas querer resultados extraordinários. Você tem que estar preparado para resultados extraordinários. Você tem que ter uma história para conseguir esses resultados. E a primeira variável é a questão de experiência, a questão de horas de tela. Eu não fiz esse financeiro da noite para o dia. Ele não nasceu no meu primeiro mês, no meu segundo mês, no meu primeiro ano, no meu segundo ano. Tá? Ele demorou tempo, eu vim construindo a minha história. Então, para ganhar os primeiros 1.000 reais, eu tive que aceitar perder 1.000 reais. Assim, com 2.000, tive que aceitar perder 2.000. Vocês vão ver a minha trajetória, como foi a minha evolução. Então, o primeiro passo para você ter resultados extraordinários é ter experiência naquilo que você está fazendo. Então, não adianta você querer ser campeão do mundo em algum esporte se você não ganhar primeiro os campeonatos de base, depois os campeonatos amadores, ganhar ali do seu estado, do seu país e aí ir para um campeonato mundial. Ninguém sobe no ringue de primeira para disputar o cinturão. É tudo questão de experiência, pessoal. É questão de ter ganhos e perdas, aceitar o risco, aceitar ganhar uma luta, aceitar perder uma luta. E no mercado, como não é diferente da vida, para realmente ter resultados extraordinários, você precisa de experiência. E experiência para a gente se resume em horas de tela, horas operando. Existem alguns fatores que você consegue conciliar para ganhar hora de tela. Uma sacada que a gente dá é gravar mercado. Quando você estuda seu operacional, quando você estuda mercado, você está adquirindo horas de tela. Mas aqui fica a primeira dica. Para conseguir resultados extraordinários, a primeira coisa é ter experiência. Antes disso, você não vai conseguir fazer números que sejam extraordinários. Para algumas pessoas, fazer 1.000 reais no dia já é extraordinário. Para outra, 10 mil. Teve um e-mail que eu recebi, que ele me falou, pô, se eu fizer isso aí por mês, já está ótimo. Então o caminho é esse. A primeira coisa é experiência. A segunda coisa mais importante, pessoal, que foge da experiência, não adianta você ter experiência se você não aceitar. Se você não aceitar, não vai ter jeito. A primeira coisa que você tem que aceitar, você se vê fazendo isso. E a primeira coisa de você aceitar é você se visualizar. A gente trabalha muito com técnica de visualização, tá? E isso a gente enxerga. Eu até brincava com o Hannah, eu sempre mostrava para ele a planilha. O meu primeiro dia do mês começava com 100 mil reais. Eu me visualizava, isso foi por anos, pessoal. Eu me visualizava fazendo resultados extraordinários. Eu dormia à noite enxergando que um dia eu ia fazer esse financeiro.
eu pensava, eu olhava, porque eu tinha um histórico, pessoal, de em 2007, 2008, acompanhar diversos traders na corretora gerarem resultados extraordinários. Então o pessoal pegou, foi a época que eu acompanhei, 2007, 2008, a crise, eu vi pessoas fazerem muito mais de R$100.000, também vi pessoas perderem muito mais disso, mas foi a primeira coisa que eu consegui modelar outras pessoas, é que aqueles resultados eram possíveis. A mesma forma que eu quero transmitir isso para vocês, é possível. Eu tive esse contato com diversos traders e pude perceber que isso foi possível. Eu falei, um dia eu vou estar nisso. Só que o mercado foi mudando, eu ia conversando com outros traders mais experientes, falou, pô, os números mudaram, nunca mais vai ser possível fazer um financeiro de crise, os números agora são menores, 5 mil é um puta número, 10 mil animal, ninguém consegue mais fazer mais que isso. E eu tinha na minha cabeça que um dia eu ia conseguir realmente fazer esse financeiro, tanto que eu colocava na minha planilha para me forçar a visualizar que um dia eu ia ter um financeiro, que naquela época os maiores financeiros do pessoal da crise batia nisso, 100, 200, 300 mil reais, fora um ou outro que conseguia fazer um financeiro muito longe disso. E fora a aceitação do risco, pessoal, uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo, é a aceitação do risco. Se você não aceitar o risco, você não vai conseguir ganhar. Se você não aceitar perder R$1.000, você não vai conseguir ganhar R$1.000. Se você não aceitar perder seus primeiros R$500, você não vai conseguir ganhar R$500. É tudo questão de aceitação de risco. É cada degrau financeiro. Você não pode pular maior que seu salto. Você tem que ir devagarzinho e construindo a sua experiência e aceitando, melhorando seu degrau financeiro, primeiro R$100, R$200, R$300, R$400, R$1.000, R$2.000, perde, volta. Esse é o caminho do trader no mercado. Ninguém começa grande, pessoal. Independente se você tiver uma conta grande, a gente sempre fala isso, que existem algumas contas. Conta pessoal, que é a conta que você paga a sua vida, ali, seu custo de vida. Conta investimento, que é onde realmente você faz sua poupança e pode guardar dinheiro em fundo, em tesouro ou em renda variável. E tem a conta day trade, que é a conta que realmente você está disposto ali a pôr no jogo. E essa conta day trade, se você não tem experiência, ela nasce do mesmo tamanho para todo mundo, independente do tamanho da sua conta de investimento e da sua conta pessoal. É o que eu sempre falei para todos os alunos, tem que começar pequeno, operar de um lote, ganhou experiência, a consistência muda para 2. Quem não consegue ganhar com lote não vai ganhar com 5 e com 10. Uma frase que ficou famosa é: se você operar com um lote maior, você vai cavar sua cova, capar maior. Isso é realmente realidade. Então, você precisa de experiência, você precisa aceitar. E uma coisa muito importante, pessoal, que é uma variável que a gente não controla. Experiência a gente controla, você aceitar, você controla, você aceitar o risco, você controla, mas uma variável que a gente não controla é o mercado permitir que você faça resultados extraordinários. Isso tem muito a ver com a questão da quantidade de dinheiro disponível. Quanto tem no jogo disponível? Tem épocas que tem muito dinheiro no jogo, principalmente épocas de crise, e tem épocas que diminui esse dinheiro. Ninguém está disposto a apostar em renda variável, está todo mundo acanhado, e nessa situação não adianta você querer fazer um financeiro muito alto, porque o mercado não vai aceitar aquele lote. A forma de fazer dinheiro alto, pessoal, são duas. Ou você está com um lote muito grande e você consegue, num pequeno deslocamento de preço, fazer um financeiro, ou o mercado está oscilando muito, que é principalmente em situações de crise, e você com um lote menor, mas devido à volatilidade, devido à quantidade do movimento, o tanto que o mercado anda, você consegue fazer esse financeiro. Então, se o mercado não permitir, se o mercado não tiver com alta volatilidade, andando muito, para você fazer financeiro com um lote menor, o mercado vai ter que estar aceitando você fazer esse financeiro com um lote grande. Isso é muito importante, tomar cuidado. A gente sempre comentei isso com o André sempre me falou, com outros traders a gente conversava, tem o espaço para o day trader, tem o espaço para o especulador. A partir de um tamanho de lote, você consegue interferir no mercado. E aí você não é mais uma mera pessoa ali que está reagindo aos outros players. Você está fazendo o mercado. Então 10, 20, 50 lotes, você não atrapalha o mercado. Agora você vai e bate 200 lotes, então você coloca 200 lotes ali no mercado, ou agride 200 lotes, o cara que ia
agredir junto com você, ele fala, opa, vamos ver se esse cara tem mais. Você acaba virando concorrente dos grandes players. E uma coisa muito importante, que até uma quebra de paradigma, o mercado se movimenta pelos grandes players. E um cara que está vendido em 3 mil lotes no dólar, ele quer pegar um cara que está comprado em 3 mil lotes ou 3 caras que estão comprados em 1.000. Ele não está preocupado com seus 5, 10, 20 lotes, muito menos que o seu lote do mini. Então a briga é de player grande. Nosso objetivo é operar em cima da ineficiência desses players grandes e no rastro da ordem deles. Mas o mercado, de novo, ele precisa permitir você fazer resultados extraordinários. Tem mercados que você tem que manter a consistência, guardar o seu lugar, e tem mercados que é época de estourar. E realmente, se você tiver experiência, se você visualizar, se você aceitar o risco, se o mercado permitir, você vai ser premiado. O mercado premia quem realmente está preparado para fazer resultados extraordinários, e é isso que eu vou compartilhar com vocês. Como que começou, pessoal, a minha evolução? Tá? Eu comecei, até brinco muito, eu comecei no olho da crise, foi em outubro de 2008, comecei operando mini índice. Na verdade, eu perguntei para algumas pessoas, perguntei para o dono da corretora qual o mercado que eu tinha que operar, e eu tenho algumas questões particulares. Eu acho que a escolha do mercado que você opera vai muito em cima dessa questão de particularidade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, e conversando com eles, falou, cara, quem opera mini índice opera qualquer coisa, vai aprender o jogo. E aí eu pedi 2 sacadas, a primeira sacada, aprende o jogo, e a segunda, aprende a perder. E realmente, meus primeiros 6 meses, eu tinha parado para fazer isso. Falei, não, esses 6 meses conversei com a minha família, isso é uma coisa também muito importante, pessoal. A sua família está ciente do que você vai fazer, não nasce da noite para o dia. Então estava todo mundo disposto a embarcar comigo nessa jornada, e eu realmente foquei nessas 2 coisas, aprender o jogo e aprender a perder. Tá? Eu fiz aí meus primeiros R$500, depois meus primeiros R$1.000, meus primeiros 2.000 e meus primeiros 3.000. O que eu quis mostrar aqui, que eu fui evoluindo com o tempo, tá? Eu sempre marquei minha história com marcos financeiros, tá? Uma coisa legal aqui, como que era o operacional naquela época, né, pessoal? A gente vai falar um pouquinho para frente da questão de adaptação. O mercado, eu tive que vir me adaptando às mudanças da dinâmica, onde que estava dinheiro. Nessa época, meu giro era curtíssimo, eu operava mini índice, eu fazia giro ali de 50 pontos, 100 pontos, 150 era muito. Lembrando que o mercado naquela época, a frequência era muito maior que hoje, foi recuperação, foi a crise ali, né, em 2008, o olho da crise, depois só recuperação, o mercado oscilava de 2.000 a 3.000 pontos, mas 100 pontos era um giro muito curto. Meu operacional era praticamente 90% focado no direcional, então eu vi o mercado subindo, eu comprava acreditando que ia subir mais, e o mercado caindo, vendia porque acreditava que o mercado ia cair mais, porque naquela época a crise era 100% direcional ao mercado. O mercado começava a ir embora, tá? E naquela época, eu posso dizer que o meu operacional era baseado em 2 coisas, onde eu ganhava dinheiro. 100% no S&P, tá? Então, para quem não sabe, o mercado naquela época era muito correlacionado com o mini S&P, que são as 500 maiores ações lá dos Estados Unidos. Como tem um índice grande, lá também tem o S&P 500 grande, mas o que manda no mercado é o mini S&P, que é o que deve acontecer no futuro aí no mini índice, tá? Na verdade, eu era operador de S&P, só que operava índice, né? O mercado era 90% correlacionado, eu ganhava muito dinheiro operando em cima dessa correlação. Então, se subia o S&P, o índice aqui subia, se caía o S&P, o índice aqui caía. Em um outro momento, pessoal, que eu ganhava muito dinheiro também, era na época de números, quando saía indicador econômico. Então tinha auxílio-desemprego, payroll, confiança do consumidor, ADP, eram diversos números que tem no mês, né? Todo mês tem divulgação, toda semana praticamente tem 2 ou 3 divulgações de número, e também dava muito dinheiro porque os números eram americanos, esses números impactavam no S&P, consequentemente impactavam no índice aqui no Brasil. E meu foco total, pessoal, naquela época era olhar o book de ofertas. Eu tinha, lógico, eu tinha o Times in Trades ali, o histórico de negócios, mas meu foco era 100% ali no book de ofertas, tá? Vocês vão perceber para frente como isso foi mudando. O tempo foi passando aí, praticamente
6 meses se passaram e eu, em abril de 2009, mudei para o dólar futuro. Por que eu mudei por dólar? É uma pergunta que muita gente me faz. André, por que você mudou por dólar? Na verdade, foi questão de risco e de dinâmica de mercado. Naquela época, o índice não era negociado de 5 lotes, era negociado de 10. Eu operava normalmente de 10, 20 lotes do mini. Só que para mim mudar para o grande, eu tinha que mudar para 50 lotes do mini. E mais de 20 lotes era impraticável operar. Você não tinha saída no mesmo preço e prejudicava muito a relação risco-retorno. E aí, analisando os mercados, eu percebi que o dólar tinha 5 lotes. Tá? Naquela época eu já estava arriscando aí R$500, R$1.000 para entrar numa operação. Eu falei, pô, acho que dá para operar dólar, o TIC é R$125, está oscilando de 1 a 2 pontos, se eu errar eu vou perder R$500, mas não aceitava o risco de ir para o índice grande, que era o mercado que eu era especialista, porque o risco eu tinha que aceitar entrar na operação para perder R$1.000, R$2.000, porque o índice oscilava 100, 200 pontos. Só o spread entre comprador e vendedor era mais 100 pontos naquela época. Então, realmente, eu mudei para o dólar por uma questão de aceitação de risco e de dinâmica do mercado. Isso é uma questão muito, muito importante, né, pessoal? Aí, em agosto de 2009, eu fiz, minha primeira vez, bati os R$5.000, tá? Isso me empolgou. Logo depois eu estava com gás, fiz 8.000, só que nem tudo é flores, né, pessoal? Nem tudo no mercado é só ganhar dinheiro, tá? Depois, em setembro, eu perdi meus primeiros R$5.000. Uma coisa muito importante, pessoal, que eu quero mostrar para vocês, e eu vou falar um pouco para frente também, como eu consegui evoluir. Uma premissa que eu sempre tive, e analisando o resultado dos outros traders, é que para ter sucesso você precisava aprender a perder. Foi a primeira coisa que eu escutei. Aprende o jogo e aprende a perder. E esse foi meu foco. Isso ecoava na minha cabeça. E para você aprender a perder, a primeira máxima é que seus ganhos têm que ser maior que suas perdas. Você nunca pode perder mais do que você ganha, porque isso abala a sua confiança. E eu sempre mantive isso, tá? Sempre mantive isso, sempre na minha cabeça, tá? Então, eu ganhei meus primeiros R$5.000, ganhei 8.000, aí vim perder 5.000, porque meu risco aumentou, meu lote aumentou e, consequentemente, minhas perdas também aumentaram. Depois, aí em novembro de 2009, praticamente com um ano completado operando, eu fiz minha primeira meta do mês em um dia. Na verdade, minha meta era ganhar R$10.000 no mês, que era meu salário de TI. Eu ia dizer que eu era trader nesse dia que eu conseguisse fazer o salário de TI um dia, e esse foi o dia que realmente, com um ano e um mês operando, que é praticamente o tempo aí que a gente fala que o pessoal demora, de 6 meses a um ano para se desenvolver, eu tive um desenvolvimento muito acelerado, e vou explicar para vocês o que motivou essa minha aceleração, e depois também perdi aí os R$10.000, tá? A data aqui que acabou pegando setembro de 2009, pessoal, foi 1 de dezembro de 2009, tá? Como que era meu operacional nessa época, pessoal? De novo, giro curto, giro no dólar aí para fazer 1 ponto, 1,5 ponto no máximo. Então, eu fazia muita operação de meio, muita operação de 1. De novo, operacional focado no mini S&P, recuperação da crise. Operando número também, eu ganhava muito dinheiro em número. Então, eu tenho um diferencial no meu operacional, que eu sempre foquei meu operacional na parte da manhã. Eu normalmente operava das 9 ao meio-dia, que eram os horários que tinham número, 9h30, 11 horas e 11h30. Alguns dias tinha número a 1, então eu alongava um pouco o meu operacional. E a cada 2 meses tinha número 4 horas da tarde, que era taxa de juros nos Estados Unidos, ou livro bege. Eram os únicos dias que eu ficava à tarde na corretora, tá? Então eu sempre foquei muito o meu operacional na parte da manhã, principalmente porque os horários que eu ganhava dinheiro eram nos horários do número. Mas para esses resultados começarem a fazer sentido, eu comecei a acompanhar mais player, porque eu já estava praticamente há um ano fazendo aquilo, já conhecia a história, já tinha experiência, então eu sabia o que estava acontecendo. Então isso veio naturalmente, eu só olhava a book, mas conseguia começar a entender player, por que aquele cara fazia aquilo, por que aquele cara fazia aquilo outro. E o mercado permitiu ter dinheiro disponível naquela época, porque começou os swaps do Banco Central. Então era um momento que também dava muito dinheiro, era muito rápido no clique.
Então, eu sempre me desenvolvi também, eu sempre achei que a habilidade operacional fazia diferença, e naquela época realmente fazia diferença, tá? E os swaps, quem era rápido conseguia até, se tivesse na mão contrária, virar a mão e fazer dinheiro no movimento, tá? Então, eu ganhei muito dinheiro também operando swap, era uma coisa que a gente não sabia quando ia sair, os swaps davam dinheiro porque pegava o mercado de surpresa, só que eu era tão rápido para reagir que ou se eu estava na mão contrária, eu conseguia virar a mão e aproveitar o movimento, ou eu já entrava no movimento quando eu vi o que acontecia. Uma coisa de player aqui, que a gente pegou o padrão, o Pactual era o primeiro a agredir lote grande para dentro da fila. Então, se o mercado estava numa situação de swap, a gente sabia que o mercado estava testando regiões importantes que deixavam o Banco Central desconfortável, a primeira boletada, o que é boletada, pessoal? É o cara vir e agredir para dentro da fila. Ele não bate só ali, ele não vende só no 42, ele vai vender no 42, no 41, no 40, até o 35, ele vai buscar o lote que ele quer para dentro da fila. Tá? E quando isso acontecia, eu já conhecia o padrão desse player, eu ia atrás desse grande player que na época, até hoje, né, o Pactual é um grande player aí no dólar. Tá bom? Depois as coisas foram melhorando, eu realmente, em 2010, aí foi o ano que eu consolidei, tá? Então eu fiz meus primeiros 25 mil reais, perdi meus primeiros 20 mil reais, fiz meus primeiros 30, perdi meus primeiros 30, e eu tive um salto de performance aqui, pessoal, que o certo na escadinha aí era ter meus primeiros 50 mil, perder meus primeiros 50 mil, romper a barreira dos 50 mil, né? Só que eu tive um salto de performance, porque diversas coisas acabaram dando certo, e dia 18 de maio de 2012, eu fiz a meta de um mês em um dia. Sempre minha meta, o que eu tinha na cabeça, o que eu visualizava para mim era para fazer 100 mil reais por mês. Eu consegui fazer a meta de um ano em um dia. Tá? E como que isso aconteceu? E é realmente o foco do webinário hoje é como eu fiz esses 100 mil reais em um dia. Tá? Aqui foi uma introdução para realmente vocês entenderem que isso não nasceu da noite para o dia. A gente não está falando aqui de milagre, a gente não está falando de números mágicos, realmente isso faz parte da minha história, poderia ser 50 mil reais, ou 200, ou 300 mil reais, mas eu construí esse histórico, eu evoluí nesse histórico, eu vou explicar para vocês como isso aconteceu. Nessa época, pessoal, meu operacional ainda era baseado em giro curto, eu continuava fazendo 2 pontos no dólar no máximo, mas uma coisa mudou, tá? Eu tinha mais boleta liberada. Então, como eu pegava os swaps, eu acostumei a liberar a boleta. Eu falei, então, em momentos que eu ganho dinheiro, que era número e swap, eu acrescentava lote. Então, nessa época, eu operava de 20, 25 lotes na boleta, mas eu tinha liberado 80 lotes. Então, eu conseguia dar 4 boletadas. Então, eu virava um swap, saiu o swap, eu vi que o Pactual entrou ali, eu batia 20, mais 20, mais 20, mais 20. Ficava exposto em 80 lotes no momento que era favorável para mim ganhar dinheiro. Tá? Lógico que também tinha momentos que a gente acabava usando o lote que não era a hora certa, acabava fazendo o preço médio e acabei perdendo muito dinheiro por fazer preço médio. Até uma situação de amigos que operavam do meu lado, sentar comigo e dar o puxão de orelha e falar, André, se você continuar assim, você vai sair do mercado, porque está ganhando de 20 lotes e perdendo de 80. Esse é o caminho do fim. Eu lembro que eu passei praticamente 10 dias abrindo, perdendo 10, 15 mil reais, e aí buscava esse financeiro e ficava com 5 mil, 8 mil, feliz da vida, mas sempre correndo o risco de ir muito para trás e muito para trás para buscar, por essa questão de muito lote liberado, até que esse amigo meu, até agradeço muito ele, que é o Zé Mauro, não esqueço, até hoje eu na Paulista, sentado com ele fumando, falando, André, desculpa o puxão de orelha, mas você está no caminho errado, se continuar assim você vai quebrar, eu não vi um, não vi dois, não vi três nessa situação. E realmente esse dia me deu um estralo, e eu falei, cara, quem perde de 80 ganha de 80, e eu acabei adicionando boletas para frente. Uma coisa que quando você tem boleta facilita, é você consegue sair da parcial. Então eu fazia muito isso, eu comprava 20 mais 20, estava com 40 lotes, subia um ponto, que é meu giro normal, eu zerava aqueles meus primeiros 20 lotes,
mercado ia a favor, eu fazia mais 1, 2 pontos com mais 20, então eu acabava fazendo boletas de 40, de 60 lotes nessa situação, quando o mercado estava a favor. E o que eu comecei a olhar realmente nessa época que mudou minha vida, né? Foram dois grandes momentos. Um grande momento foi dar nome para uma coisa que eu já acompanhava, e o outro momento que realmente aí eu posso dizer que mudou meu patamar foi quando realmente eu sentei do lado do Hannah e comecei a usar a planilha. A famosa planilha, na verdade, era para a gente ter liberado há um ano atrás, muita coisa mudou, a gente melhorou muito, aperfeiçoou muito, e realmente agora a gente, vamos dizer que ela se transformou, e no final, aí para quem ficar até o final do webinário vai ter mais informação. Então eu acompanhava muito o player, e eu sempre olhava e falava, puta, tem um cara que faz o mercado andar, cara. Eu não tinha esse nome agressão. Em diversas conversas com o André, na época ele tinha saído da Asset e vindo operar, só que ele não sentou do meu lado, acho que praticamente 6 meses, ele sentou do lado de um outro grande trader, que ele até conversou comigo, ver se eu não ia ficar chateado. Eu falei, André, aproveita o momento, cara, se eu tivesse essa oportunidade de sentar do lado das pessoas que você vai sentar, eu também sentaria, eu tô aqui a hora que você quiser. Só que a gente sempre conversou muito, essa relação com o André, com o Hannah, foi muito boa, que ele sempre deu nome para as coisas que eu enxergava, mas não sabia falar. Ele falava, puta, você viu o player que agrediu, tal, a agressão, o player informado, price maker, price taker. Eu falava, cara, é isso, meu. E nessa época eu comecei a acompanhar muito a agressão, dar muito foco na agressão, e a agressão não está no book, né, pessoal? A agressão está no histórico. Aí eu comecei a mudar meu foco. Antes eu era 100% focado no book, tá? Eu comecei a gradativamente mudar meu foco, tanto que o histórico, depois de uma época, era muito mais presente na minha avaliação de trade do que o book de ofertas. O book de ofertas era mais uma confirmação de quanto o mercado poderia andar baseado naquela agressão que um player em específico fez. Só que não foi fácil, né? O André me apresentou a planilha uma vez, ele falou, pô, acho que era a segunda ou terceira pessoa que ele mostrava aquilo, até para ajudar, como eu tinha essa vivência de TI, ele não mostrou de bonzinho, né, pessoal? Ele queria realmente que eu ajudasse ele, pela minha experiência ali, operacional e pela questão de TI, a gente fazer aquela planilha realmente virar uma coisa mais avançada, mas ele só deu o gostinho e ficou nessa, porque precisava de conexão na Bloomberg. Ele usava lá, a gente não sentava próximo, ele sempre conversava, eu falava de um movimento, eu falei, puta, vi isso aqui na planilha, você viu essa agressão? Ele falou, caramba, André, pô, passa, cara, eu tenho o Bloomberg, deixa eu testar, deixa eu olhar isso aí. E aí ele ficou naquelas, a gente era próximo, mas não era tão próximo, a gente já dava curso junto, era amigos, mas não tinha realmente essa cumplicidade, confiança de olho fechado, pôr a mão no fogo, né? E a gente sempre conversava, foi evoluindo muito, eu sempre falando para ele, e realmente essa conversa com o André, que foi a primeira vez que ele me explicou a planilha num almoço, a partir daquele dia minha cabeça mudou, tá? Mas realmente meu histórico operacional, e eu agradeço muito para o André, que a nossa mudança de corretora, quando a gente sentou junto numa sala, foi operar dentro de uma corretora que só atendia institucional, e realmente eu tive acesso e disponibilidade para olhar a planilha, minha vida mudou. E realmente a partir desse momento eu comecei a fazer financeiros extraordinários. Eu já tinha essa informação da agressão, foi isso que mudou o meu operacional, que eu saí do patamar comum, tá? O comum de grandes traders na corretora, não estou falando de crise, estou falando nessa época, pessoal, de 2010 para frente, era 5, 10 mil, eram os maiores financeiros da época, tá? Lógico que tinha os outliers que faziam 30, 50, mas eles aceitavam o risco e eles estavam para o jogo. Mas a média dos grandes operadores era isso, 5, 10. Todo mundo fala, não é mais possível fazer 20, 30, tem que aceitar muito risco. Eu sempre tive isso na minha cabeça e realmente, quando eu comecei a olhar a agressão e comecei a ter foco no histórico, meu risco-retorno mudou e minha probabilidade também mudou. A probabilidade veio mais a meu favor, porque antes eu olhava o lote ali que tinha no book
e ficava escorado nesse lote e tal. Depois, não, eu realmente comecei a operar com um parceiro. Eu entrava comprando porque tinha cara grande comprando e aquela ordem dele, pela minha experiência, ia impactar o mercado, não tinha tanto lote na venda, ia puxar o mercado. E qual que é a ineficiência disso tudo? O cara quer comprar 1000 lotes, não tem 1000 lotes para cima, ele vai tomar para cima. Eu vou tentar tomar um pouquinho desse lote acima para zerar nele. Isso por muitos anos aí, por muito tempo funcionou e realmente mudou meu operacional. Eu consegui sair da casa de 5, 10 mil a partir do momento que eu comecei a analisar a agressão. Comecei a identificar o agressor e dar peso para o cara. Eu comecei a conversar com o André, eu falei, cara, mas por que a agressão acerta tanto? Por que, cara, que tem trade que a gente vê que o cara vem no apetite ali, o negócio funciona? Eu falei, porque o cara não pendura? E vários questionamentos. Eu falei, André, o cara tem uma informação privilegiada, ele é informado, ele me explicou a questão do trader informado, que tinha decisões fora do mercado. Pô, isso aí nunca imaginava que isso aconteceu. Meu aprendizado de mercado foi muito da experiência e muito de ler livro, ler jornal, mas o Hanna realmente conseguiu dar nome para as coisas e tudo que eu enxergava, ele tinha um nome, né? Eu até brincava aqui, falei, o Hanna tá com dúvida, pergunta para os universitários, né? Era o meu cara acadêmico ali. E realmente o que mudou foi a planilha do Hanna e eu agradeço muito essa disponibilização, essa confiança de ele estar do meu lado. Os meus melhores momentos aconteceram do lado dele, dentro dessa corretora. Era uma salinha que só ficava nós dois. Na verdade, no começo eram para ficar 5 traders, o pessoal acabou correndo, mas a corretora acabou segurando o contrato que a gente tinha e realmente lá minha vida mudou. E vamos para os finalmente aí, como que isso aconteceu, né? Aqui, só para mostrar para vocês um print de tela, como que discorreu esse dia, né, pessoal? Esse estava sendo o meu melhor dia. Eu estava indo para romper a barreira dos 50 mil, né? Eu estava ganhando, acho que 47, mais ou menos. O André estava do meu lado, é uma coisa até legal para falar para vocês verem a diferença da questão de experiência. O André estava em outro timing, a questão de aceitação de risco. Eu estava ganhando praticamente, acho, 47 mil reais, o André estava ganhando 3 mil reais nesse dia, que era um número para ele ali muito bom. Entrou um fluxo muito forte de venda, o mercado era cara de alta nesse dia, tá? Entrou um fluxo forte de venda. E nasceu desse fluxo um stop, pessoal, tá? Nasceu um stop nesse dia. Vou subir um pouco a tela aqui para vocês, até para vocês acompanharem aqui, facilitou. Quem não estiver enxergando muito, pessoal, recomendo dar full screen, tela cheia aí, vocês vão conseguir acompanhar. Tá? Nesse dia nasceu um grande fluxo de venda e entrou uma ordem atípica para dentro da fila da Brascan. E para quem é de mercado já conhece, naquela época a Brascan era uma corretora muito ativa em momentos de exaustão, em momentos que ninguém mais aguentava, vinha aquele stop. Para quem acompanha gráfico, fica fácil de analisar esses dias, que é aquele dia que a vela do candle vai lá embaixo e o mercado já volta, né? Vem um stop, parece que só o cara estopou errado. E a Brascan, todo mundo sabia que o stop dela era na exaustão, parecia que ela vinha e estopava no limite. E aí foi o que aconteceu, eu estava comprado em 60 lotes e veio segurando ali o mercado, entrou venda, eu fiz um preço médio, então eu comecei com 20, entrou venda, eu comprei mais 20, entrou venda, eu comprei mais 20, e aí veio a boletada da Brascan. O André também estava comprado ali comigo, eu virei perdendo mais de 40 mil reais, nunca tinha perdido isso no dia. O André, eu lembro que ficou perdendo, acho que uns 2 mil e poucos reais, então devolveu todo o ganho e virou perdendo tudo, né? Então, vocês percebam que os números são muito próximos, né? A diferença de magnitude de lote, mas eu com 47 mil virei perdendo 40, o André com 3 virou perdendo 2,5. Só que, na época, pessoal, eu estava tão preparado para operar que quando isso aconteceu, eu não tive reação de medo de estopar. Não vou dizer que não fiquei com medo, que tremi na base, mas a primeira respiração foi o que aconteceu. Stop da Brascan, eu olhando ali, e entrou um lote do Bradesco, pessoal. A hora que a Brascan bateu esse lote para dentro da fila, eu lembro que caiu 10 pontos, entrou uma ordem do Bradesco vendendo 5 mil lotes. E para cima o book ficou todo vazio, né? Naquela época não tinha
Os robôs eram ativos, mas não como é hoje. Então ficou um grande vazio no book. O Bradesco colocou uma venda de R$5.000 exatamente no preço que a Braskem estopou. Na minha cabeça, aquela visão foi: se ele quisesse vender, ele ia bater, porque 1.000 lotes sumia lote de compra, não tinha compra no mercado. Ele colocou 5.000 para ver se entrava alguém estopando. E aí, pessoal, começou a entrar compra. Só que naquela situação, eu estava numa situação de risco, eu estava numa aversão, mas uma coisa que eu sempre lembrei: os bons traders são os traders que, quando você está numa situação de risco, você consegue sobreviver. Você consegue parar e analisar friamente como se você estivesse fora da situação. Tá? Eu estava seguro. O Bradesco colocou o lote, eu comecei a olhar: o que eu faço? Estopo, vamos ver o que vai acontecer. Isso que eu estou falando, pessoal, parece que foi minutos, mas foi questão de segundos, né? Eu com a boleta aberta, vendo onde eu estopar. Eu lembro que uma coisa que também fez eu não estopar foi que não tinha lote para baixo. Então aquele meu 60 lotes eu ia derrubar o mercado mais uns 5, 6 pontos. E uma coisa que também me deixava seguro é que eu não perdia nada do que tinha acontecido na tela. Apesar do movimento ter sido muito grande, muito rápido, eu não perdi o que aconteceu na tela e nem a magnitude. Eu tinha tudo isso na planilha, pessoal. Eu tinha a magnitude da boletada, como que estava o movimento, e eu sabia que a aposta daquele dia era de alta. O mercado estava apostado na alta. Tá? E isso me tranquilizou de olhar e falar: pô, o que está acontecendo, cara? Tanto se vocês observarem, o mercado abriu a 98,5, desculpa, ele abriu a 10, fez mínima no 98,5 e fechou no 63. Tá? Então o mercado caiu e depois explodiu. Tanto que eu brinquei, né? A gente fica no: se minha tia tivesse bigode, era meu tio. Se eu tivesse segurado, eu tinha feito mais de 1 milhão com a posição que eu tava, que depois que eu zerei, o mercado subiu mais 40 pontos, tá? Então isso foi uma coisa muito importante. Eu estava preparado para aquele momento, eu tinha aceitação de risco e eu tinha a visão do que estava acontecendo, eu estava sob controle. Aí o Bradesco, com 5.000 lotes, começaram a tomar 500, 200, 500, foi para 3.000 lotes, ninguém batia, não entrava a venda, só o Bradesco ali, começaram a cancelar as compras, mais 500, mais 500, eu lembro que mudou para 900, 800, 700, no 500, eu estava com boleta de 25 aberta, eu comecei a clicar, 25, 25, 25, eu queria ver acabar aquele lote. Aí o André, eu lembro que eu olhei para o lado, aquele silêncio na sala, ecoa na minha cabeça, só o barulhinho do botão. Só tudo, 25 mais 25 mais 25. Eu fiquei posicionado em mais de 400 lotes. Eu tomei praticamente os últimos 500, fui eu que tomei. E a hora que acabou o lote, já entrou a Fator comprando, tá? 1.000 lotes para cima. Eu lembro que eu tomei praticamente, eu acho que foi ali no 28. Então, para quem conseguir enxergar o book aí, apesar de estar pequenininho, percebam que tem 20 lotes do Scalper ali a 28. Também tentou um Scalper comprar a 8, não conseguiu, tá? Eu lembro que eu comprei os últimos lotes, entrou a Fator tomando um lote e pendurando 1.000. Então, se vocês olharem o primeiro da fila ali, tem 350 da Capital, e depois a Fator entrou pagando 1.000 lotes, e depois entrou um monte de gente. Quando eu me vi nessa situação, que eu consegui comprar muito lote a 30, e entrou um player grande comprando, eu falei: peguei. Pô, tava tudo. Eu vi a magnitude do movimento, eu vi tudo o que aconteceu. A Braskem normalmente entrava em situação de risco. O Bradesco colocou 5.000 lotes, levou o lote todo. Muitas das pontas, quem tomou, muitas foram as pontas do Bradesco. Então, ali parecia que era ele tomando dele mesmo para ver se entrava alguém. E eu lembro que o André olhou para mim, eu tava suando. Ele viu minha quantidade de lote, ele ficou branco, ele falou: zero, André, zero. Eu falei: André, calma, cara, agora eu tô no controle. Eu tremia, pessoal. Eu falei: agora eu tô, cara, agora eu peguei, agora eu peguei. E aí comecei de 5, marcar para cima, entrou compra no 31, 32, 33, e eu marcando para cima e o mercado vindo ao meu favor. Eu busquei o financeiro, eu tava perdendo 40 mil, vim para 0 a 0. Eu falei: não, cara, tô seguro, cara. Agora, eu me vi, pessoal, em um momento extraordinário. Tô até arrepiado aqui, lembrando. Eu me vi num momento extraordinário. Eu falei: agora eu vou pegar esses caras. E aí o mercado foi, passou os 40 mil, passou os 50.
E eu lembro que aí eu não estava vendo mais nada, eu virei para o André, eu entrei na plataforma, mudei meu lote, minha boleta para 100, e falei, Dom, você está posicionado? Ele tô. Falei, zero que eu vou começar a desovar. Aí, pum, bati 100. Pum, bati mais 100. Quando eu olhei, eu tinha mais 200 e poucos lotes. Aí, zerei mais 100, zerei minha posição, abri meu financeiro. O André deve tá me ouvindo aí, vai lembrar bem, comecei a chorar. E foi realmente sensacional esse dia, que foi, porra, o melhor dia da minha vida, lembro até hoje, né? E para quebrar um pouco da objeção aí, pessoal, sempre falo de só print de tela, segue aí realmente a nota de corretagem. Desse dia foi 113 bruto, aí líquido foi 107 e alguns quebrados, rompi a barreira dos 100 mil, fiz a meta de um mês e um dia. Mas, de novo, por quê, pessoal? Eu tinha experiência, eu tinha visualizado, minha planilha do começo do mês, todo dia tinha lá 100 mil reais, eu ia fazer um resultado de crise em momentos que ninguém fazia resultado de crise, eu aceitei aquele risco, pô, tava ganhando 50 mil, virei perdendo 40, eu aceitei o risco de virar perdendo 40, porque quem ganha 50 aceita o risco de 50, então estava dentro da minha aceitação de risco, apesar de ter ficado ali no fio na navalha, podia ter perdido muito dinheiro, bastava um clique para toda a história ter mudado, mas foi o que realmente aconteceu e acabou sendo o meu melhor dia. Eu pulava de alegria ali com o André, que, porra, graças a Deus, ele falava, caralho, você falou mesmo, moleque, você tinha lá, né? E aí, todos os palavrões aí de mercado que vocês podem imaginar, né? Mas o mais importante aqui, pessoal, de como eu evolui, antes de falar da planilha, pessoal, segura um pouquinho a ansiedade aí, é uma informação importante que eu quero passar aí nos 2, 3 slides para frente, é como isso foi possível. Primeira coisa, ganhos maiores que as perdas. Eu sempre mantive meus ganhos maiores que minhas perdas. Tá? Isso eu sempre tive na cabeça, você não pode perder mais do que você ganha. Eu sei que no começo é difícil, pessoal, mas lembra que operar a vida é hábito. Então, se você tem que criar esse hábito desde o começo, você tem que se habituar a perder menos do que você ganha. Isso desde o começo, desde o primeiro lote, o segundo lote, não dá certo perder mais do que ganha, pessoal. Você vai criar um hábito errado. Então, a primeira coisa, aprende o jogo e aprende a perder. Eu tinha um planejamento mensal. Eu sabia quais eram os dias que ia ter dinheiro disponível. Para mim, muitos dos dias que tem dinheiro disponível são dias de número. Então, eu pegava meu mês e já sabia os dias que teria possibilidade de eu ir bem. Então, eram os dias que tinham um número. Tá? Então, você pega o começo do mês. Quarta-feira tem ADP, que é a prévia do payroll. Na quinta tem auxílio-desemprego. Na sexta tem payroll. Normalmente, os meses são assim, mudando 1 ou 2 dias para frente ou para trás. Tá? E eu começava o meu mês. Um exemplo. Isso foi uma sacada também importante para vocês, pessoal. Como minha evolução de lote foi rápida. Eu sempre tive meu planejamento mensal. Então, eu começava com 10 lotes, por exemplo, na segunda-feira. Ia bem na segunda-feira, na terça eu estava de 10 lotes. Se eu ia bem na terça, como eu sabia que na quarta era um dia que a probabilidade de eu ir bem era alta, por questão de número, eu já estava de 15 lotes. Se eu fosse bem na quarta, eu começava a pegar os caras. Na quinta eu já estava de 20. Porque eu tenho todo o gás. Segunda, terça e quarta, estava confiante e era um dia que eu tinha alta probabilidade de ganhar dinheiro, porque também tinha um número. Se eu ganhasse na quinta, pessoal, na sexta, que é payroll, meus melhores financeiros, posso dizer que 80% dos meus financeiros grandes ou foi em payroll ou foi em taxa de juros do Fed, eu estava para cima dos caras de 30, 40 lotes. Tá? Mas porque eu também aceitava o risco, se devolvesse todo esse dinheiro, então eu ganhei na segunda, ganhei na terça, na quarta e na quinta. Se desse tudo errado, eu entregasse na sexta-feira, eu aceitava esse risco, porque eu sabia que tinha um mês inteiro para buscar minha meta mensal. Então o que eu me dava? Eu me dava a chance, eu aceitava o risco de devolver todo o meu ganho para ter a possibilidade de ganhar mais dinheiro. E isso foi realmente o que fez diferença no meu operacional. Uma outra coisa importante, pessoal, eu sempre estudei muito, sempre vi muita gravação de tela, eu sempre tive na minha cabeça que você tinha que analisar erro, estudar e corrigir rota. E uma das grandes facilidades que eu tive foi a adaptação às mudanças de dinâmica. Tá? Então eu vou falar das fases de mercado. Eu peguei aí o
pregão Viva Voz junto com o eletrônico, então tem as fases do mercado antes do mercado eletrônico. Então a gente tem alguns marcos, né? Viva Voz e eletrônico simultâneo começou em 2007. Depois teve a primeira fase do mercado eletrônico, que foi o fim do pregão, tá? Então acabou o pregão, naquela época não tinha robô, foi uma fase que eu deslanchei aí, porque eu acompanhava o S&P, acompanhava número, era muito rápido para clicar. Então foi uma fase muito boa para mim, de junho a maio de 2010, foi realmente quando eu comecei a me consolidar como trader. Depois teve um grande marco, que foi maio de 2010, foi o flash crash lá nos Estados Unidos. Realmente, nessa época, já existia robô, mas eles eram muito fracos. Eles, na verdade, a gente fala que os robôs eram passageiros da agonia, igual a gente era, eles reagiam, não faziam mercado. Mas parece que depois desse dia eles passaram um óleo nos robôs, e a partir desse momento, realmente, cada dia mais os robôs foram evoluindo. E uma outra fase, que é uma fase que ela dura até hoje, ela não acabou, é a terceira fase do mercado eletrônico, que ela é marcada com um marco em abril de 2013, que foi a mudança do discurso do Fed em questão de incentivos aí à economia. E a partir desse momento, os robôs começaram a ganhar muito espaço no mercado, e o que a gente percebeu que veio acontecendo de forma gradativa foi a adaptação dos grandes players ao mercado de high frequency. Então, antes, mesmo com robô, Pactual, as tesourarias, os fundos continuavam operando praticamente da mesma forma do pregão e vieram para o eletrônico, passava a ordem para broker, passava a ordem para corretora, dividia a ordem por diversas corretoras. Com o advento e com o aumento do volume dos robôs, isso mudou e os grandes players começaram a deixar dinheiro na mesa. E aí eles vieram para uma técnica, e tem até diversos estudos, que é a otimização de execução. Então eles começaram a otimizar a execução para tentar driblar um pouco os HFTs, né? Mas uma coisa também é muito interessante, que eu converso muito isso com o André, as mudanças que tiveram no mercado, praticamente nessa minha história, de 2008 até os dias de hoje, não foi só motivada pelos robôs, pelos HFTs. Todo mundo coloca muito a culpa, o mercado mudou, isso principalmente quem é mais antigo de mercado, o mercado mudou por causa de robô, se não tivesse robô, o mercado seria melhor, eu continuaria ganhando meu dinheiro. Na verdade, o robô foi cada vez ganhando espaço, que a gente chama de dinheiro molezinha. Então, o trade que era baseado em velocidade, ele pegou esse espaço, que é o que a gente chama de micro scalp. Então, cada mercado de facilidade, arbitragem, mercado de velocidade, ele foi ganhando espaço, correlação com o S&P não funciona mais, ele também ganhou espaço. Mas o que realmente mudou foi uma questão estrutural, pessoal. A partir de 2008, o aumento da regulação reduziu o limite de exposição dos grandes bancos para o trading. Então, depois da crise, vieram várias regulamentações, várias mudanças corporativas nos grandes bancos que diminuíram a exposição dos traders, a exposição dos tesoureiros ao mercado de trading. O que a gente fala que saiu o dinheiro do trade. Então, a questão de dinheiro disponível diminuiu, porque não tem mais pessoas dispostas a apostar, ou nem que não estão dispostas a apostar. O limite de aposta dela é menor. E uma frase que a gente brinca, diminuiu o cacife do mercado. Então, se a gente for fazer uma correlação com o poker, ali diminuiu o tamanho da mesa, né? O blind ali diminuiu a aposta da mesa. Então, a mudança foi mais estrutural, não foi. A HFT contribuiu para as mudanças, não só causou as mudanças. A mudança de regulamentação foi muito mais impactante do que a mudança só da entrada de HFTs no mercado. Então isso é muito importante, pessoal, vocês terem em mente que vocês precisam manter ganhos maiores que as perdas, manter um planejamento mensal. Para ter um planejamento mensal tem que ter um plano de trade. Então você tem que ter um plano de trade para operar, por ali quanto você vai ganhar por mês, quanto que você vai perder no mês, quanto você vai ganhar no dia, como que você vai operar, tá? Então a gente tem diversos conteúdos aí, principalmente conteúdos gratuitos que explicam essa questão do início da jornada, isso é muito importante, e o mais importante, está aberto à adaptação, pessoal. Eu não vi não vi 2, não vi 10, não vi 20, eu vi mais de 100 pessoas começarem do meu lado, ou que já eram mais experientes que eu, sair do jogo, principalmente pela questão de não aceitação de mudança. Daqui a pouco o mercado muda, daqui a pouco o mercado melhora, e realmente não foi isso que aconteceu. O mercado não mudou, o mercado realmente consolidou
dentro daquela mudança. Uma outra coisa, pessoal, muito importante para a questão de ter resultados extraordinários, é uma coisa que eu trago para mim, eu avalio os traders, eu avalio os alunos nessa questão. Quando eu olho para um trader, se eu conseguir analisar ele em situação de risco, eu vou falar se esse cara vai dar certo ou não vai, e para mim é o fator de resiliência. Então é você ter confiança na sua capacidade de fazer dinheiro, ter confiança de, depois de um grande tombo, você se levantar, respirar, falar, é só corrigir a rota e eu vou para cima. E foi isso que aconteceu. Esse mês marca muito isso. Então, eu comecei o mês aí perdendo de ajuste alto, tá? 45 mil reais. Fiquei 2 dias respirando, vendo o que aconteceu. Pô, o primeiro dia do mês já tomei um tabaco, eu acostumado a entrar no mês já fazendo um dinheirinho para no segundo dia aumentar, no terceiro já tomei uma puta porrada. Falei, opa, vamos ver o que aconteceu. Eu sabia que quinta e sexta eram dias que eu tinha grande possibilidade de ganhar dinheiro, então eu fiquei terça e quarta estudando o que eu fiz de errado nesse dia, tá? Busquei a confiança, olhei meu histórico, eu tinha histórico aí de praticamente 4 anos para trás, olhei, já tinha passado por isso, não nessas magnitudes, estava acostumado a perder 5, 8 mil ali, perdi 20, tive que buscar, eu sabia que eu não ia buscar essa perda num dia só, que iam ser diversos dias para buscar, e foi realmente isso que aconteceu. Olhei para dentro de mim, cabeça erguida, voltei para a guerra, busquei 15, 11 e tal, estava tudo indo muito bem, até uma outra porrada. Quase 30 mil, mais de 30 mil de perda, resiliência de novo. Um dia em casa para respirar, estudar, ver o que tá. Por que, pessoal, que eu não fui... Eu normalmente tenho isso. Por que eu não opero no outro dia? Para tirar a questão de vingança do mercado. Eu não vou ter conseguido digerir aquela perda. Digerir de verdade, pessoal. Não é só... É sair da planilha. Quando eu pulo um dia zero, eu não perdi naquele dia. Eu estou no 0 a 0. É uma questão muito psicológica, tá? E aí veio tudo certo de novo. Um dia em casa para respirar. Como eu tinha passado por isso no começo do mês e busquei, um dia para mim foi suficiente para recuperar e ativar meu fator resiliência, e aí consegui mais 3 dias positivos, bati minha meta do mês aí, que era meu ajuste, minha meta no mês era fazer 100 mil de ajuste, que eu sabia que ia sobrar ali, se eu operasse muito, 70 mil, se eu operasse pouco, de 80 a 85, e realmente falei, pô, esse mês aqui já foi pesado demais, eu não vou me arriscar na rolagem, que eram dias, os últimos dias do mês, os últimos 2 dias do mês não são dias que eu tenho muitos ganhos, são dias ali que ou empato, ou ganho um pouquinho, ou eu perco muito. Então eu falei, pô, não vou arriscar mais, e acabei parando nesse mês, tá? E falando um pouco de dias atuais, estamos entrando na próximo slide aí, a gente já vai falar da planilha, pessoal. Dias atuais, 2014 para a gente foi um grande ano de mudança estrutural, então realmente os grandes players se adaptaram ao mercado, a gente viu ordens novas, tá? Então antes a gente estava acostumado a ordem escondida, o cara só por lote escondido, um exemplo no dólar, de 50 em 50, de 100 em 100, porque o mecanismo da bolsa não aceitava, tá? Começou o cara colocar ordem escondido de 5 lotes, de 10 lotes, tá? Então a velocidade do mercado aumentou muito, então não adiantava só uma coisa que a gente já olha há algum tempo, que agora está vindo para o mercado, a questão a gente chama de ordem original, mas o pessoal está usando times em trades agrupado, lá fora nos Estados Unidos chama reconstruct tape, reconstrução da fita, mas é a questão de realmente juntar a boleta, então o cara vendeu 100 lotes, geraram 20 negócios, só que se ele agrediu 100 lotes, a ordem original foi 100 lotes, porque a ordem original foi a ordem que originou o negócio, só vai aparecer uma ordem de 100 e vai sumir a contraparte. Então, essa foi um ano de mudança, um ano de adaptação, um ano realmente de segurar a cadeira aí, de falar, pô, o que está acontecendo, como que esse mercado está, e aí a gente viu diversas mudanças, né? Então, em questão de lote escondido, o cara começar a picar ordem, ordens sniper, então a ordem não está no book, não está em lugar nenhum, vira a venda, o cara compra, o cara mentindo, ali, em vez de ele pagar 500 lotes, ele colocava 10. Começava a agredir, ele virava mais 10, virava a venda de 100 lotes, ele tomava os 100 lotes. Mas ele aparentemente só tinha 10, 20 lotes comprando. Mas se virasse lote de qualquer lote na venda, ele comprava tudo.
Então o grande player otimizou a execução para não deixar rastro para robô. Eles perceberam que estavam deixando dinheiro na mesa, porque o robô que gera liquidez, e ele acabou se adaptando. Isso, para vocês perceberem, não foi uma coisa da noite para o dia, o mercado veio se adaptando, demorou alguns anos, mas realmente o mercado mudou em 2014 e não foi mudancinha, foi mudança estrutural. Isso é muito importante, mudança em questão de microestrutura, em questão de tipo de ordem, colocação de ordem, atuação de player. Então, essa mudança, diferente das outras fases, foi uma mudança, o buraco foi mais embaixo. Tá? Em 2015, na verdade, o ano praticamente começou, foi lições aprendidas, aplicar tudo que a gente aprendeu com os erros e com os acertos e com as mudanças de 2014 e não cair nas mesmas ciladas e aproveitar o que a gente tem de ferramenta. Da mesma forma que os grandes players se adaptaram aos HFTs, a gente se adaptou a essas mudanças estruturais. Tá? E aqui só para mostrar um resultado do mercado. Eu queria que o mercado estivesse permitindo fazer resultados extraordinários, números que eu estava acostumado, mas o mercado não está aceitando, voltou aí por um número bom de financeiro por dia, principalmente para quem opera dólar, de 5 a 10 mil reais, é um financeiro muito bom. E uma coisa muito boa também, que o mercado está oscilando muito. Lembra que eu falei que para fazer resultados extraordinários, ou você tem que estar com um lote muito grande, ou o mercado tem que estar oscilando muito. A situação que está agora é que o mercado está oscilando muito. Só que o risco está tão grande que, para arriscar entrar de 20, 30 lotes numa fila do dólar que tem praticamente 50, você, pessoa física, ser metade da fila, tem que tomar um cuidado que se o mercado andar vai machucar pesado, né? Então tem que ficar esperto, mas só mostrando resultados atuais aí, mercado desse mês passado. Tá, em março, né? Aí aqui a nota de corretagem, dia 13 de março de 2015, então 10 mil de ajuste, 9 e pouquinho aí de líquido, uma coisa muito boa de operar pequeno, né? Você consegue fazer resultados bons e o custo é baixo. Normalmente, quando eu fazia 10 mil, o custo era 2,5, 3, tá bom? E eu acho que a parte, o auge aí da palestra, né? A gente chegou, quem tá comigo aí até agora, eu peço que agora não saia. Realmente, na verdade, eu não relutei, né? O Hannah relutou muito, a gente conversou muito, qual que seria o momento que a gente conseguiria mostrar para o mercado qual foi a nossa vantagem, o que a gente estava na frente, como que a gente se adaptou. Era para a gente ter lançado, a gente brinca da planilha do Hannah no passado, foi umas coisas muito comentadas, a gente demorou mais um ano para realmente amadurecer, testar e fazer isso aí virar dinheiro, monetizar isso no nosso operacional. E eu quero explicar para vocês aqui um pouquinho de como que era a história da planilha, né? Vou colocar a planilha aí para vocês. Então, estou aqui, vamos colocar a planilha para vocês observarem onde tudo começou ali da planilha do Hannah. Então, aqui está a planilha, pessoal, para vocês entenderem. Na verdade, demorou muito, o Hannah me apresentou essa planilha. A gente ficou, acho que pelo menos, eu não me recordo agora, mas uns 3 meses em negociação, onde ele me passa, não passa, me passa, não passa. Ele me mostrava os históricos, só para vocês entenderem, nem me mostrava no computador, ele imprimia e vinha conversar comigo para validar alguns conceitos, ver se realmente era aquilo que eu tinha visto, se tinha realmente aquilo acontecido, para validar o que ele estava enxergando. E essa planilha, eu só tive realmente acesso a ela quando o Hannah sentou do meu lado na corretora e a gente plugou ela no meu Bloomberg, e tudo começa por aí, tudo começava na Bloomberg, né? Então, se vocês olharem aqui embaixo, tem algumas pastas, né? Essa planilha foi feita no Excel. Então, a primeira coisa que a gente fazia era conectar a planilha na Bloomberg, tá? Então, a gente tinha acesso à Bloomberg, a Bloomberg tinha um market data muito bom e muito confiável, né? Isso é uma questão muito importante. Da onde você tira, a gente chama de insumo, né? Da onde você tira as informações, a base tem que ser muito confiável.
Se você pegar uma base errada, toda essa informação vai estar errada, é a mesma coisa. Imagina você olhar um gráfico e os preços estão errados, e tem distorção entre plataformas, então é muito importante você ter acesso a uma informação confiável. A gente tinha a Bloomberg, e tudo começava nessa pasta Bloomberg, onde a gente iniciava aí a busca de cotação, tá? Ela era em tempo real, mas como é Excel, demorava aí alguns segundos, de 20 a 30 segundos, para buscar os dados que a gente precisava. Então, tudo começava aí, colocava o ativo, a planilha se conectava na Bloomberg e começava a capturar os dados, tá bom? Passando dessa captura, a gente precisava criar um histórico dessa captura, tá? Então, a Bloomberg passava para a gente aqui a informação do horário, o tipo de informação que vinha. Então, vocês vão ver aqui que tem trade, BDS, que seria compra e venda, o negócio, o preço do negócio, quantidade e as corretoras, tá, que participaram do negócio. Então, a gente pegava na Bloomberg e criava um histórico nessa pasta base. E aí vinha o histórico aí do que estava acontecendo. Então, conexão fazia a criação da base. Depois disso, aí aqui começou realmente a inteligência aí por trás da mente do André, depois de muitos anos de estudo. A planilha também não chegou da noite para o dia, mas vocês vão saber como que isso funciona, como ele chegou. Aqui, a partir desse momento, começou aqui a inteligência do André, né? Então, a gente pegava a cotação da Bloomberg, criava o histórico, e aqui a gente começou a identificar quem era o agressor. Então, a gente tinha a data, hora, preço, né? Bid, ask ou trade, então o tipo da informação, ordem, se foi onde foi bid, ask, lote, quem foi o agressor, quem agrediu, desculpa, quem foi o agressor, quem foi agredido e o preço do negócio. Então tinha vários negócios ali, a gente conseguia identificar. Então aqui, ó, uma grande boletada aí da convenção. Tá? Então, aqui a gente identificava no bid, bateram no comprador, então a agressão foi uma agressão de venda, porque bateram no comprador, e o ask, tomaram do vendedor. Tá? Então, aqui a gente tinha toda a análise da agressão e compilava essa informação. Né? Então, ia analisando o dia todo. Aí, ó, isso aqui só foram 2 minutos, hein, pessoal? Então, eu estou rodando bastante a tela aí. Então, o papel era realmente identificar onde foi o negócio, quem que era o agressor, focando. Lembra que no começo da história que a gente falou, o foco está no agressor. O André realmente quis colocar isso como histórico, como dado, não só olhar na tela, porque a gente perde muita informação. Ó, quanto de histórico eu rodei aqui em 2 minutos de mercado. Então é muita informação para se absorver olhando o mercado, tá? Depois dessa identificação da agressão, aqui era o papel de identificar o agressor. Lá nos Estados Unidos é muito fácil, né, pessoal? Lá fora o Market Data ele entrega quem é o agressor. Aqui no Brasil não, você precisa identificar o agressor, e se identificar o agressor errado, todo esse trabalho vai por água abaixo. Eu lembro que com conversas do André, entre testes, confirmação, ele confirmava no olho, né? Então ele via essa planilha e estava olhando o mercado para ver se a identificação foi certa. Ele demorou praticamente 4 meses. Depois que a gente tinha a identificação da agressão, aqui é a menina dos olhos, né? Aqui era a tabela que ele chama, era realmente onde ele compilava os dados. Ele juntava todas aquelas informações para realmente gerar uma compilação de dados e começar a ter uma informação mais precisa de como estava acontecendo o mercado. Então a gente tem aí os horários, o que aconteceu, como o mercado estava trabalhando, e essa tabela aqui era o cerne de toda a nossa análise, de todo o nosso estudo, né? Só que olhar número assim, fora de time, né? Além de você estar olhando o book, ainda ficar buscando o número é muito complicado, e aí o André conseguiu transformar
isso aí em gráficos, e a gente tinha diversas informações importantes aí, né? Então era isso aqui, era uma tela, eu já tive até umas pessoas que são mais atentas aí, que viram diversos prints de telas minhas, que eu tinha 6 telas, e a pessoa apontava, falando, André, eu lembro o Adriano de Natal, quando eu estava dando um curso em Natal, me perguntou, pô, o que é aquela planilha ali do Excel preta, que parece Bloomberg, mas não é Bloomberg, né? E aí não podia contar para ele. Então aqui a gente acompanhava boletada, como que estava o mercado, diversas informações importantes aí para o nosso dia a dia, e foi exatamente isso que me ajudou a fazer resultados extraordinários, né, pessoal? Eu não perdi o que tinha acontecido na tela, tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico, e com a planilha, com a famosa planilha do André, eu tinha tudo que tinha acontecido na tela, eu não perdi a magnitude, o tamanho da boletada, quem agrediu, como aconteceu, estava tudo lá. E isso foi realmente o que mudou meus financeiros aí de um patamar não normal, porque eu já tinha um financeiro muito bom, eu estava na média dos grandes traders aí, do núcleo que a gente conviveu, meus resultados já eram bons, mas realmente a minha mudança de patamar para resultados, se eu saí do ótimo para o extraordinário, quando eu comecei a acompanhar a agressão realmente, e depois quando eu tive acesso às informações. E aqui fica o convite, o objetivo do webinário foi realmente mostrar para vocês que é possível, mas não é da noite para o dia, eu não estou aqui contando historinha para vocês, realmente essa é a minha história, isso faz parte do meu histórico, e na segunda ou na terça-feira agora, a gente vai soltar o primeiro vídeo de uma série de vídeos, onde o Hanna vai mostrar onde tudo começou, como ele chegou nessa planilha, como a planilha funciona, e o mais importante, que eu acho que é para que todo mundo tá escutando, é o que essa planilha se transformou. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender e que realmente a gente acha que da mesma forma que mudou os meus resultados, que mudaram os resultados do André, a gente vai conseguir mudar o resultado de diversos traders aí para frente. Mas lembrando que não adianta só ter uma boa ferramenta, trade não é feito só de boa ferramenta, a gente resume em 3 coisas: conhecimento adequado, ferramenta adequada e atitude certa. Então tem variáveis que dependem da gente, variáveis que dependem de terceiros e uma variável que só depende de você. E é isso que a gente quer trabalhar, e realmente quem quer conhecer mais como tudo isso foi possível, como o Hanna começou e o que ela se transformou e como ela pode te ajudar, eu espero vocês na segunda ou na terça-feira. Fiquem atentos ao e-mail. Uma coisa muito importante, pessoal, é ficar atento ao e-mail, olhar ali na caixa de spam, ver se nossos e-mails estão caindo na caixa de spam. Colocar a Scalper, contato@scalpertrader.com.br como remetente confiável, é muito fácil. Quem tiver com dúvida, manda um e-mail para a gente. Uma das formas de nossos e-mails não caírem no spam, é vocês mandarem um e-mail para a gente, que a gente vira destinatário de vocês. Então, para quem realmente quiser saber mais, segunda ou terça, fica atento ao e-mail, que vai começar o primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos que realmente vai mostrar para vocês qual que era a nossa vantagem. Eu agradeço muito, a gente passou um pouquinho do horário, 9h25, mas todo mundo ficou no webinário. Eu peço desculpas de não ter conseguido responder perguntas, realmente muita gente. A gente tem aqui um espaço aberto, embaixo aí da página de vocês, a gente tem um chat de perguntas aí do Face, então podem deixar dúvidas, perguntas, comentários, elogios, críticas, sugestões do que vocês querem saber, do que vocês têm de dúvida. Eu vou fazer o máximo esforço para responder tudo. Quem não tem Facebook, basta mandar para a gente uma pergunta pelo e-mail, de novo, contato@scalpertrader.com.br. O nosso objetivo é estar de mãos dadas com vocês e realmente ajudar vocês nessa jornada. Da mesma forma que a gente teve ajuda, a gente teve pessoas que nos motivaram, pessoas que nos mostraram o caminho, nosso papel é retribuir isso para o universo e realmente proporcionar isso para o máximo de número de pessoas, que realmente a gente vai ficar muito feliz. Eu agradeço a todos, agradeço a audiência, como de praxe, atitude vencedora para todo mundo. Levanta, acorda amanhã, tem que sempre se visualizar, tem que aceitar. E lembra, pessoal, é possível.
Lógico que existem diversas coisas que precisam se enquadrar, mas uma coisa que eu sempre falei, muita gente pergunta se acredita em sorte. Eu acredito em sorte, mas o que é sorte para mim? É o encontro mágico entre oportunidade e competência. Não adianta passar oportunidade e você não ter competência. Então, o papel para todo mundo agora é trabalhar a competência. Grande abraço, atitude vencedora. Até segunda ou terça. Espero vocês e tenho certeza que vocês vão se surpreender com as informações e com o que vocês vão aprender nessa série que a gente vai disponibilizar. Abraço. Grande abraço. Olha eu de volta aqui. Agradeço a audiência, agradeço a todos que deixaram seus familiares aí, estão acompanhando na frente do computador, que estão querendo absorver conhecimento, estão querendo aprender, estão querendo se espelhar. Já recebi diversos feedbacks aí de que, realmente eu consegui ajudar. Espero vocês, quem puder, compartilhe ali sua dúvida, sua crítica, se inscreve no nosso canal do YouTube, a gente está começando a divulgar muita coisa no YouTube, bastante entrevista. A gente teve entrevistas aí que eu fiz com traders brasileiros experientes que passaram pela minha história. O André teve uma passagem muito importante pelos Estados Unidos, ficou praticamente 25 dias entre Chicago, Nova York e Miami, aprendeu muito lá fora, tem diversas entrevistas. Para quem não assistiu, fica o convite. Na página aqui tem diversas palestras, no site tem muito conteúdo. Então, para quem tiver com fome de conhecimento, tem o site, é só entrar lá no site, tem o YouTube, se inscreva no nosso canal do YouTube, vai vir bastante novidade pelo YouTube, é uma forma de vocês terem acesso a gente não só por e-mail. E é isso, pessoal. Grande abraço, atitude vencedora, até mais.